Olá, galerinha, tudo bom? Vamos lá, mais uma videoaula, atividade dessa semana. Pessoal, hoje, tá? A gente vai fazer um vídeo mais longo, um pouquinho longo, tá? Não muito. Eu tento sempre resumir aqui os assuntos e ser mais prático. Mas a gente vai colocar já no vídeo os dois assuntos para serem trabalhados essa semana. Eu também montei no mesmo material para a gente seguir aquela nossa logística de, na segunda-feira, explorar bastante o assunto, o conteúdo, através de vídeo. Na terça-feira a gente faz as chamadas no Meet para correção e complementação, ok? Então vamos para a tela observar o que é que temos para esta semana. Então, galera, é um assunto tranquilo, estou compartilhando aqui com vocês. Esse primeiro bem tranquilo, eu vou passar aqui para vocês de maneira bem prática. Vamos falar de figuras semelhantes. Depois a gente vai lembrar um pouquinho sobre área de um polígono regular, círculo e setor circular, tá? Mas vamos lá. Figuras semelhantes. Lembre-se que a ideia de semelhança, ela não está associada a tamanho, está associada à forma, tá? Então, vamos logo dar o pulo do gato aqui. Eu estou mostrando para vocês dois mapas, tá? Representando a mesma cartografia, porém com tamanhos diferentes. Mas, se vocês olharem para os mapas, vocês vão ver que eles são figuras semelhantes, né? Se trata do mesmo mapa, porém visualizados de maneira diferente, né? De tamanhos diferentes. Mas nunca esqueça, a semelhança não está no tamanho, ela está na forma. Quando tem o mesmo tamanho, a gente não fala que é semelhante, a gente fala que é congruente, né? Que é igual, tá, pessoal? Então, a ideia de semelhança significa mesmo formato, tá? Aí, o que é que a gente vai observar nesse mesmo formato? As dimensões, né? A gente vai ver as regras de proporcionalidade que tem nas dimensões. Então, vamos explorar aqui, vamos lá. Vamos começar logo aqui falando desses dois polígonos. Novamente, ó, dois polígonos de tamanhos diferentes, porém, eles são semelhantes. Ó. O quadrilátero, né, a figura de quatro lados, ABCD, e o quadrilátero MNPQ são figuras semelhantes, tá certo? Vamos começar a observar aqui por quê. Os ângulos correspondentes possuem a mesma medida. O que são ângulos correspondentes? Ângulos na mesma posição. Ó. Quem é o ângulo que está na mesma posição do A aqui? Ó? É o ângulo M. Ó. O ângulo A e o ângulo M são do mesmo tamanho. O ângulo B e o ângulo N, que são 78 graus. O ângulo D e o ângulo Q. O ângulo C e o ângulo P. O que você vai perceber? Que os ângulos, né, correspondentes, na mesma posição, são do mesmo tamanho. Mas isso não é tudo, tá, pessoal? Os lados precisam ser proporcionais. Só encerrar aqui o sistema. Pronto, os lados precisam ser proporcionais. Eles não vão ser de tamanhos iguais, porque as figuras não têm o mesmo tamanho, mas pelo menos as medidas dos lados correspondentes tem que ser proporcional, tem que ter uma regra de proporcionalidade, tá? Lembrando o significado da palavra correspondente, na mesma posição. Você vai ver que esse lado aqui, AD, que é 4 centímetros, ele é correspondente a MQ. Vamos ver se existe uma regra de proporcionalidade, tá? Você vai ver também aqui, ó, AB é correspondente a MN. Então, o AB é 6 e o MN é 2,4. O que a gente faz para descobrir qual é a regra de proporcionalidade? Você divide um pelo outro. Ó. Então, dá uma razão de 2,5. Você veja que os outros também ó, 3 dividido por 1,2, 5 dividido por 2 e 4 dividido por 1,6. Então, além dos ângulos correspondentes serem iguais, mesma medida, os lados correspondentes precisam guardar uma proporção, ó, todos os lados. Se um deles der diferente de 2,5, as figuras já não são mais semelhantes. Então, depois que você checar tudo isso, você comprova que são polígonos semelhantes, tá? Dizemos, então, que os quadriláteros ABCD e MNPQ são semelhantes. A gente usa, pessoal, um símbolozinho, que é o tiozinho, para representar a semelhança entre as figuras, tá bom? Resumindo na história, dois polígonos são semelhantes quando possuem os ângulos internos na mesma posição, congruentes, ou seja, iguais, e os lados correspondentes proporcionais, tá? Então, prestem bem atenção a essas situações. O que é que eu preciso verificar para que dois polígonos, para que eu confirme que eles são semelhantes? Eu preciso verificar os ângulos internos, que tem que ser igual, na mesma posição, e os ângulos correspondentes devem ser proporcionais. Vamos ver algumas regras aqui. Ó. Vamos dar uma olhada nesses dois aqui. Visualmente, pessoal, dá para perceber que não estão muito semelhantes. Mas vamos comprovar. Vocês vão ver que os ângulos são congruentes, são todos ângulos retos, ó, ângulo de 90 graus. Então, beleza, os ângulos passaram. Porém, ó,
quando você começar a fazer a razão de proporção, ó, 8 dividido por 6, que são lados correspondentes, dá 4 terços. Já esse lado aqui, ó, o AD, ó, o BC, 6 dividido por 3 já deu 2. Opa, já deu uma razão diferente. Então, eles não são semelhantes. Dá para perceber no formato deles, pessoal, que esse aqui é um retângulozinho mais esticadinho, esse aqui não, tá? Tá bom? Outra propriedade importante é o perímetro, tá, pessoal? Dá uma olhada nessa imagem aqui. Veja, ó. Cuidado que a gente vai ver agora que nem só os ângulos e os lados correspondentes garantem isso. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos observar os ângulos internos, ó, 97, 120, 100, 93, 130. Os ângulos correspondentes estão batendo. Muito bem. Os lados também, olha aqui, ó. Olha esse lado aqui, ó. Vamos começar pelo AB, ó. 3 dividido por 1,5 dá 2. 2,6 dividido por 1 terço, né? 1,3 dá 2. Tudo deu 2, bonitinho, certo? E aí, o que a gente verificou? Lados proporcionais, né? São congruentes. E ângulos correspondentes também. Vamos falar agora de perímetro. O que é perímetro, professor? A soma dos lados de um polígono. Então, se todos os ângulos correspondentes são congruentes, são iguais, e os lados correspondentes deu uma mesma razão, isso prova que eles são semelhantes. E para afirmar mais isso, a gente faz o perímetro. Isso quer dizer que a soma dos lados das duas figuras, quando eu encontrar a soma dos lados dessa daqui, que é maior, e dessa que é menor, e eu comparar o perímetro de uma com a outra, tem que ter a mesma razão dos lados, tá? Mais uma provinha, ó. Veja só. Calculei o perímetro do polígono maior, somei tudo, deu 13,2. Somei o do menor, tá, pessoal? Também deu, deu 6,6. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei o perímetro do polígono maior, dividi pelo perímetro do polígono menor, e adivinha? Deu 2 também. Outra condição importante. Se os lados correspondentes são proporcionais, o perímetro também é, tá, pessoal? Mais uma forma da gente comprovar a semelhança das figuras. Beleza? Então, tranquilo aqui. Vamos falar agora do nosso segundo assunto, área de um polígono regular. Vamos voltar, e a gente vai lembrar do círculo e do setor circular. Polígono regular, pessoal, é uma figura completamente perfeita, tá? Todos os lados iguais, todos os ângulos internos e externos iguais. Tudo nessa figura igual, tá? O que eu fiz aqui com esse pentágono? Eu dividi ele em triângulos, né? Todos os triângulos e os isósceles com medidas iguais. Então, o que a gente descobre para calcular a área dessa figura? A gente não tem uma regra, né, para calcular a área de um pentágono, mas nós sabemos a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, tá? Então, o que eu preciso saber para calcular a área de um triângulo? Eu preciso saber esse ladinho aqui, que é a base dele, pegar aqui um triângulo como modelo. E eu preciso saber dessa altura. Se eu tiver o valor da base dele e a altura dele, eu multiplico um pelo outro e divido por 2. E se eu souber a área desse triângulo, é só multiplicar pelo total de triângulos que foi subdividido em pentágono, porque se trata de triângulos iguais, tá certo? Então, a base do triângulo, que corresponde ao lado do polígono, cuja medida nós chamamos de L, a altura nós vamos chamar de A, tá, pessoal? Então, a área desse triângulo vai ser esse valor vezes a altura dividido por 2, tá certo? Como se trata de um pentágono, a área vai ser calculada por 5 vezes o valor de L dividido por 2, tá? E aí a gente pode usar a regrazinha básica que está aqui, ó. 5 vezes o valor de L dividido por 2, multiplicado pela medida da apótema, que eles chamam isso aqui de apótema, tá, pessoal? Que é a medidazinha de cada lateralzinha da figura plana, tá? Então, vamos fazer aqui uns cálculos bonitinhos para a gente saber, ó, tá? Daqui a pouco. Área do círculo. A área do círculo, pessoal, todo mundo sabe que é 2πr. O círculo, ao contrário, né? Ele tem uma volta inteira, 360 graus, tá? E como a gente multiplica essa volta 2 vezes, vai ficar πr ao quadrado, tá, pessoal? Essa é a área de um círculo, tá? Nós chamamos de semiperímetro. Vou aplicar aqui na regra, ó. Uma folha de papelão tem a forma circular de raio 21 centímetros, tá? Qual é, em centímetros quadrados, a área ocupada por essa folha? Então, a área é πr ao quadrado. O π, a gente sempre vai usar o 3,14. O raio é 21, a gente eleva ao quadrado. 3,14 vezes 441, que é 21 ao quadrado. 21 vezes 21. Multiplicando 3,14 por 441, 1.384,74. Essa é a área ocupada pela folha circular, né, pessoal?
Isso é área, centímetros quadrados. A região colorida de azul da figura é chamada de setor circular. É um pedaço do círculo. A gente usa a regrazinha de 3. Ó. Uma volta inteira de um círculo, nós vamos chamar de 360, que é exatamente πr ao quadrado, a área total, né? E a gente quer descobrir só esse pedacinho aqui, pessoal. Só esse pedacinho aqui. Então, é os 60 graus, a gente chama isso de x. Nós vamos descobrir agora. Daí, nós temos a seguinte relação, tá? Pessoal, para que um círculo dê uma volta inteira, eu preciso de π vezes o raio ao quadrado. 3,14 vezes 5 ao quadrado. No caso aqui, o nosso setor circular tem raio 5. Eu já substituí aqui, tá bom? A gente quer descobrir agora qual é a área só desse pedacinho aqui, ó, 60 graus. Vamos chamar de x. Aplicando pela regra, a gente multiplica, tá, pessoal, os valores. Só para lembrar para vocês de onde foi que apareceu esse 78,5, foi da multiplicação de 3,14 vezes 25, porque aqui é 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Então, a gente já usou essa relaçãozinha aqui, tá? Para ganhar tempo também, a gente acabou simplificando 360 por 60. Dividimos logo, aqui dá 6, tá? Então, vai ficar 6x, multiplicando 6 vezes x, igual a 78,5. Aí é só dividir, tá, pessoal? O valor de x, que é o setor circular, é 78,5 dividido por 6, que dá aproximadamente, aí vocês podem usar a calculadora como suporte, 13,1, tá bom? A área do setor circular. Então, só para lembrar para vocês, a área de círculo e a área do setor circular, ok? Aí, pessoal, começando nossos assuntos desses conteúdos que eu expliquei, página 163, questão 1, você vai fazer só a questão 1 mesmo, trabalhando semelhança de figuras. Vocês vão comparar, tá, essa figura com essas outras duas para ver se são semelhantes, tá? Lembrando, sempre aplicando a regrazinha de ângulos correspondentes semelhantes, aliás, iguais, né? E lados correspondentes proporcionais. E essa 2, para aplicar uma regra exatamente parecida com essa, tá, pessoal? Só substituir os valores, sabendo que tem um hexágono regular que está inscrito na circunferência, que raio 18 centímetros determine a medida do lado desse hexágono, o semiperímetro dele, que ele ensina a fazer tudo aqui passo a passo. Ó. Como fazer a área, como descobrir a medida do lado, tá? Bonitinho. E até chegar à área do setor circular. Tá? 2 questões para hoje. Como de costume, tá voltando aqui para a tela. Na segunda-feira agora eu estou fazendo o vídeo, né? Já abordando o assunto da semana. E na terça-feira a gente faz chamada do Meet com as correções e a atividade complementar. Ok? A gente se vê mais tarde, pessoal. Um abraço.